Bom, antes de mais, muito obrigado, Marco, muito obrigado, Carla, pela vossa presença. É uma honra ter-vos aqui, novamente para falar do livro da Pedagogia da Cooperação, um livro que a Bamboal acaba de lançar e que nós temos todo o gosto em torná-lo vivo através de conversas, de diálogos, e estamos hoje a ancorar esta conversa com o Marco e com a Carla. A Carla já agora é uma das organizadoras do livro e, portanto, já fica com a imagem colada ao livro, de algum modo, e era para dar nota disso. Relativamente à Bamboal, nós já fizemos, ou já colocámos na praça pública o design de culturas regenerativas do Daniel Val, colocámos o Esperança Ativa da Joanna Macy e do Chris Johnston, que já está publicado e disponível para aquisição. Acabamos de colocar este que acabamos agora de falar e vamos muito proximamente editar este livro, e digo proximamente, antes do Natal, em que vai sair este Economia, Consciência e Abundância, que também é um excelente livro. E, por fim, no início do ano que vem, vai sair este, que é o Regenerative Leadership, mas em português, a liderança regenerativa, do Jill Hutchins e da Laura Storm. Bom, e então, enfim, já temos aqui alguns livros para trazer e para que as pessoas leiam, muito ligados a esta perspectiva regenerativa, e é uma mudança, provavelmente, que nós antevemos, ou que gostaríamos que fosse, uma clara mudança de consciência para criar uma outra relação entre as pessoas, entre o mundo, e isso para nós é algo super importante. E assim, damos início aqui a esta conversa. Gostaria de acolher um pouco as pessoas que estão aqui presentes, e para isso começaríamos com um check-in. Cada um dizer o que é que sente, como está, como vem aqui a esta entrevista e de que modo quer servir este momento em que vamos estar juntos durante um pouco. Carla, não sei se queres começar. Bom, eu chego com assim, com uma luz branca, assim, bem aberta, grata pela oportunidade de trocarmos, o que já responde também o que eu acho que eu espero servir aqui nessa troca, nessa partilha, nessa ampliação de olhares, para a gente trazer aí perspectivas sobre a cooperação e sobre a pedagogia da cooperação com o Marco e com você, Gabriel. E você, Marco, como chega? Grato, Carla. Olha, chego com alegria e estou aqui a olhar também para o livro, e uma das coisas que me chamou a atenção no livro e que me deliciou é esta capacidade de ver as palavras de forma diferente e de reinventar as palavras, não é? Como vencer. E chego com isso, chego com essa alegria de sonhar de facto um mundo novo, uma linguagem nova para esse mundo, a partir de quem nós somos e da vivência e do cotidiano que nós temos. Então, para mim, sinto alegria em estar aqui contigo, em conhecer-te, em escutar as tuas histórias, como é que tu chegaste à cooperação, como é que isto tocou, qual foi o teu caminho, como é que este livro surgiu no vosso espaço de consciência, e poder também trazer, mostrar-me como é que eu cheguei, como é que estas coisas me chegaram. Então sinto-me deliciado por essa possibilidade e por ver esta obra que a Bamboal e o Gabriel, não é, estão aqui a trazer para Portugal, e que me encanta esta apresentação inicial que tu fizeste, Gabriel, dos livros, e de ver livros tão importantes e tão significativos para o nosso tempo. E para mim, pessoal, tenho quase uma relação com cada um desses livros, então é algo que me toca, sinto-me comovido por isso, aqui ao espaço. E tu, Gabriel, como chegas? Bom, eu chego super alegre e, sobretudo, alegre, confiante que, de facto, este livro possa ter o eco que ele merece, que faça a ponte entre Portugal e Brasil, que muitas vezes não se cruzam. E acho que a Bamboal
está um pouco também a servir de ponte para algo mais que pode emergir, mas, sobretudo, eu tenho muita vontade de trazer estas entrevistas, mais pelo espaço que elas criam, pela cor e pela vida que elas dão ao livro. E, francamente, eu acho que conversas sem agenda é aquilo que nós precisamos de ter para que possam emergir outras qualidades que estão em cada um de nós e que estão no todo. E, nesse sentido, eu abri já o diálogo e fazia sair aqui uma pergunta: o que é que está vivo no coração de nós, quando falamos em pedagogia da cooperação? Posso passar ao Marco já. O que é que está vivo em ti, Marco, quando se fala em pedagogia da cooperação? Tu que tens tanta cooperação dentro de ti e tens tanta atividade neste sentido. Olha, sinto-me grato por também fazermos esta conversa, esta interação entre nós sobre um formato de círculo, não é? Podermos criar este espaço com este centro entre nós, que é um centro vasto, enorme, de cultura, de tempo, de época, não é? De podermos pôr isso no meio de nós. E a primeira imagem que surge em mim, o primeiro sentimento é um sentimento de tristeza, porque a cooperação é uma palavra que está gasta, é uma palavra que vem sendo gasta, de uma maneira que nem sempre honra a sua origem, não é? Esta ideia de nós cooperar, não é? De nós estarmos juntos e envolvermos-nos juntos na criação de qualquer coisa que é maior do que as partes envolvidas no ato dessa co. Então, sigo com essa tristeza, porque estou a ver em mim a importância, na minha vida, a importância de trabalhar em conjunto com outros e descobrir maneiras de tornar eficaz a minha colaboração com o outro. Porque o meu tempo, o tempo em que eu vivo e onde me rodeio à volta, é um tempo onde nós começamos a lidar com a escassez da água, onde o alimento é químico e não nos alimenta, onde nós precisamos de 1,7 planetas para poder satisfazer as necessidades de uma só espécie do planeta, onde 5%, apenas 5% dos animais são selvagens. Os outros 95% existem para abastecer o humano. Então há qualquer coisa aqui que nós criamos que não faz sentido, que está desajustado. E este problema, o Otto Scharmer, não é? O autor da teoria U, tem uma frase muito bonita que diz que como é que nós fomos capazes de coletivamente criar um sistema que nenhum de nós individualmente se revê. E esta é uma frase diagnóstico, é uma frase que põe ênfase naquela ideia de que a cooperação está gasta, para ao mesmo tempo abrir a porta daquela cooperação, daquela maneira de ver a cooperação que é nova, não é? Porque ele também diz que só coletivamente é que nós vamos conseguir encontrar soluções para este problema, para esta situação. Então é esta abertura, quando tu fizeste a pergunta, o meu coração aponta para esta tristeza de me ligar a todos os outros, a todas as outras pessoas que têm experimentado cooperar, que têm ano após ano, projeto após projeto, persistido nesta ideia de fazer em conjunto, de criar em conjunto e de ir à procura do que é essa chama, do que é que se segue, de como é que nós podemos em coletivo levar esta coisa. Podemos criar um planeta que afinal não é preciso 1,7, pelo contrário, nós acrescentamos mais vida ao planeta em vez de a retirarmos, não é? E para mim há uma outra dimensão muito bonita neste livro, e que está na pergunta original que tu fizeste, que é este caráter da pedagogia. E a pedagogia, quando nós falamos em pedagogia, vem para aquele lugar da escola e do professor e de alguém que está sentado e ouve e escuta. E então este livro tem uma outra dimensão. Este livro fala da capacidade de nós ensinarmos uns aos outros, de nós aprendermos uns com os outros, de ser uma aprendizagem entre pares. Então, esta pedagogia não como uma forma de nos remeter para um lugar secundário, mas como uma forma de chamar e dizer, olha, chegou o teu tempo, agora tu estás no círculo e és líder de ti próprio.
O que é que queres fazer com isso? E para mim convoca-me, é isso que me chama. E quando eu te falo desta maneira, estou a usar a minha raiva. Estou a dizer, sim, estes assuntos interessam-me, eu estou disponível e quero ser um ativista por eles e quero pô-los no centro das nossas conversas. Quero que todas as conversas no mundo possam começar com um check-in onde a gente se mostra como seres humanos, quando a gente cria espaços para explorarmos o que está vivo dentro de nós, a partir do nosso coração. E grato por teres trazido essa pergunta, Gabriel, para mim e para aqui, para o espaço. E Carla, como é que toca a pergunta? Como é que troca a pergunta depois também desta chama do meu coração, não é? Marco, eu estou recebendo a chama do seu coração. Eu estou aqui hipnotizada por todas as ideias que você trouxe. Eu vou tentar aqui absorver isso rápido para responder, né? Nossa, você trouxe elementos assim muito fortes assim para mim. Bom, a pedagogia da cooperação no meu coração, ela é uma trilha, né? Ela surgiu para mim como uma trilha que eu ia trilhar, né? Então eu fui trilhar a pedagogia da cooperação em mim, por mim, né? E é uma trilha que conduz, né? Ela me conduz a servir ao bem comum a partir do meu melhor, a partir de ser quem eu sou, né? E a gente até usa isso na pedagogia, né, como nosso propósito central, que você até brincou com o trocadilho das palavras, né, que é vencer para servir, mas é vencer com S, que é de vir a ser quem você é para servir ao bem comum. Então, ela me alimenta, né, ela me nutre de um lugar que o Marco falou maravilhosamente, né, bom, cooperação é o caminho, a gente já sabe disso, né? É o nosso, talvez a nossa estrada para a regeneração e para ter mais respeito pelo planeta, pelo universo e por todos nós, pelas nossas relações. Mas como fazer para cooperar? Como essa cooperação vai trazer esse resultado que a gente quer, né? Não é tão fácil cooperar e ter resultados dentro de uma cultura de separatividade, dentro de uma cultura individualista, né? Dentro de uma cultura cooperativa. E a proposta da pedagogia da cooperação, ela vem de encontro com a sua fala mesmo, Marta. Assim, eu não conseguiria falar melhor, então a gente precisa aprender, a gente precisa ensinar e aprender a cooperar. Né? Não é tão fácil, vamos cooperar. Não é tão fácil expandir esse resultado, expandir esse olhar. Né? Então, ela trouxe isso para mim, né? Num primeiro plano. Né? Eu aprender, né? Eu despertar as minhas habilidades colaborativas. Né? Então, para além de fazer um projeto colaborativo a partir de uma metodologia, mas eu perceber quais são as habilidades cooperativas, quais são os saberes colaborativos que eu preciso desenvolver para, de fato, estar cooperando, né? Então, é um lugar de estar no mundo, né? Uma visão de mundo. Assim como o diálogo, assim como a CNV, né? Assim, são os lugares, né? As nossas visões de mundo que a gente vive, e aí, a partir do momento que vive, a gente tem maior capacidade de expandir e levar para os outros, né? E eu diria que a partir da minha vivência da pedagogia, né, em mim, né, foram surgindo caminhos, né? Dentre eles, a gente encontrou com o Gabriel maravilhoso, né, que vem nos inspirando e que nos trouxe aqui, que me trouxe até aqui, né, porque eu tenho uma gratidão enorme dessa parceria, dessas oportunidades. Então, vou parar por aqui para continuar sentando um pouquinho e lhe pergunto, Gabriel, o que está vivo em você quando você fala em pedagogia da cooperação? Para mim, pedagogia da cooperação é algo que
é preciso... A pedagogia de cooperação, para mim, é algo unificador. Ou seja, é algo que está para lá da individualidade, para lá da prática, digamos assim. Vocês têm um conjunto de elementos que eu acho que é importante trazer aqui para se perceber a dimensão do livro nos processos que vocês referem um conjunto de práticas que nós identificamos, algumas delas conhecemos bem, outras nem tanto. Jogos cooperativos, danças circulares, aprendizagem colaborativa, comunicação não violenta, diálogo, transformação de conflitos, open space, World Café, inquérito apreciativo, Dragon Dreaming, Design Thinking, o jogo do Oasis, a música, cooperação e a cooperar. Entre muitas outras, com certeza, que não estão aqui e que podiam estar. E, portanto, para mim, eu vejo todos estes elementos como elementos profundamente unificadores de um conjunto de pessoas, de um conjunto vasto de pessoas que estão a fazer, algumas sozinhas, outras em conjunto, mas que muitas não se conhecem. E, de facto, o Marco é inspirador para mim em vários sentidos, mas também nesta perspectiva da conexão, da ligação, da inter-relação entre elementos. E, aliás, o Marco e outros são os precursores de uma coisa que eu acho que tardava, que é o Innovations for the Future, que é precisamente um elo de ligação entre um conjunto vasto de pessoas e de procedimentos. E para mim a cooperação, eu acho que nós precisamos de aprender a cooperar, aprender intrinsecamente a cooperar. E isso para mim é um ponto absolutamente chave. Porque senão, de facto, é como diz o Marco, realmente nós temos um conjunto de elementos negativos que estão permanentemente presentes e que aqueles que estão mais atentos os identificam como preocupantes, enfim, os tal 1,7 planetas que nós consumimos, em lugar de termos uma perspectiva regenerativa. E, de facto, o que nós procuramos trazer na Bamboa Portugal, e eu próprio, é trazer o princípio da regeneração. E eu, de uma forma absolutamente metafórica, e perdoem-me eu dizer isto, mas no terreno que eu tenho enfim, a felicidade de poder ser guardião, eu vejo a metáfora da natureza em permanência. E aqui há tempos notei um tomateiro, em que o tomateiro estava profundamente morto, mas uma das hastes estava relativamente viva e tinha lá na ponta um tomate. E eu perguntei-me, mas então o tomateiro está praticamente morto, seco, mas está a dar vida àquele tomate. Porque, de facto, o que aquele tomate vai fazer? Ele vai amadurecer, vai cair na terra, vai largar as suas sementes e vai fazer perdurar a vida. E é esta matéria da vida e da consequência de todos os nossos atos que têm a ver com a vida e com o perdurar a vida, que, do meu ponto de vista, me fez ficar exultante quando vi o livro da Pedagogia da Cooperação e disse, este livro tem que ir para Portugal ontem. E a Carla sabe disso, porque foi uma coisa super rápida, e eu, quando vi o livro, disse, não, este livro tem que vir agora, porque nós precisamos disso. E, para mim, este livro traz precisamente essa ligação. É a ligação entre as pessoas, é a ligação que, no fundo, o Marco está a fazer através do Innovations for the Future e outros, mas é preciso nós conectarmos, é preciso percebermos que temos algo em comum, que há alguma coisa que nos une. E pronto, e este livro, para mim, a cooperação, para mim, é absolutamente crucial, para não dizer a chave. O próprio Daniel Val, no Design de Culturas Regenerativas, fala a miúdo na cooperação. E a cooperação é, do meu ponto de vista, a chave para que, de facto, nós possamos mudar e começarmos a olhar-nos uns aos outros e a repararmos na pessoa que cruzou connosco e naquele que está permanentemente em contacto connosco, conheçamos-lo ou não conheçamos, mas nós precisamos de trocar olhares entre uns e outros e de sermos profundamente conectados e empáticos, porque senão parece que nós vivemos isolados no mundo e não é verdade. Nós vivemos profundamente em cooperação e o nosso próprio organismo também é uma metáfora. O nosso universo onde nós vivemos é também uma metáfora e, portanto, nós precisamos de dialogar com os espaços interno e externo em permanência. E passava-te, Marco, a palavra para seguires este caminho, ou o trilho,
que tu entenderes que faz sentido. Eu estou grato, Gabriel, grato, Carlos. Tornou-se vivo após as vossas partilhas em mim alguns elementos. Um deles é dizer-vos que a primeira vez que cheguei às práticas colaborativas, tive assim foi num processo há muitos anos, há mais de 20 anos, feito na Ordem de Engenheiros, imaginem vocês, em Portugal, onde vi pela primeira vez o Open Space. Decidiram fazer um encontro dentro da Ordem para 200 engenheiros, onde não havia agenda. E aquilo foi uma coisa surpreendente. Quando eu vi a primeira vez, foi o Arthur Silva, que é um amigo do pai, do criador do Open Space, e foi qualquer coisa mágico ver aquilo a funcionar. E eu vi-me logo como borboleta. Eu sou uma borboleta nata no Open Space. Então foi mágico, e fiz o meu caminho, tive que aprender a fazer aquilo, e muitos Open Spaces utilizei nestes últimos 10 anos para juntar muitos grupos. E por outro lado, a primeira vez que vi um diálogo a ser facilitado de forma consciente e intencional, através de um Way of Counsel, através de uma das práticas do Way of Counsel, tive também aquela sensação de chegar a casa, dizer isto sou eu, aqui estou eu. E de repente eu ver-me num humano, né, num lugar de ser humano que estava esquecido dentro de mim. Não é? Aquela capacidade de me encantar com a história do outro, ter o prazer da escuta, entender que participar não é falar, é escutar. Então, tudo isto se mexeu quando assisti àquele primeiro momento. E tenho tido o gosto de poder segurar espaços e de poder estar em espaços onde se conversa dessa particular maneira, não é? Onde se conversa escutando, não falando. E então vocês levaram para este lugar, para o lugar das minhas descobertas destes processos, porque eu também fui deformado na cultura contemporânea, não é? Eu também, como todos nós, tenho esta matriz patriarcal e hierárquica do que é meu, da posse e destas coisas todas dentro de mim, não é? E é através deste novo mapa da cooperação, não é? Uma cooperação que é baseada em princípios e não em posições, não é? Porque a cooperação que nós temos, aquela cooperação antiga de um velho mapa, é uma cooperação onde nós defendemos posições. Eu tenho esta posição, tu tens aquela, eu estou certo e tu errado, e depois vamos tentar encontrar aqui as tais soluções win-win, que é sempre um win-lose disfarçado. Um win-win é sempre um win-lose disfarçado, não é? Então, este novo mapa cola-nos para outro contexto. A gente não está a falar de posições, está a falar de princípios. Está a falar das várias maneiras de chegar ao topo da montanha, mas o que é importante é o que nós vemos a partir do topo da montanha, não é? Está a falar desse lugar de eu posso ter o meu agenciamento, ser diferente do teu, mas nós estarmos alinhados naquilo que vamos produzir no final. E como é que podemos fazer isto em conjunto? Como é que eu te posso escutar? Como é que tu me podes escutar? E como é que pode surgir dentro de nós os dois? Só pode surgir porque eu te escutei e tu me escutaste. Que é essa capacidade geradora de eu estar contigo e tu estares comigo, não é? Em inglês a frase soa melhor, being with, ser com. Essa capacidade de ser com. Então este novo mapa da cooperação que nos leva para esse território. E foi através do diálogo que eu cheguei lá. O diálogo, a palavra diálogo em si, a sua origem é um fluxo de significados, remete-nos para uma ideia de que é algo de uma tecnologia, e de facto há tecnologias de diálogo, não é? Os diálogos de Boom, o Way of Circle, o Circle Way, o diálogo socrático, enfim, são tantas as técnicas de diálogo, mas para mim o diálogo é uma maneira de estar na vida, é uma maneira de eu me sentar frente a uma paisagem e escutar a vida. Eu estou em diálogo comigo e com aquilo que está à minha volta. É eu sentar e meditar e entrar em diálogo comigo e com a minha paisagem interna. E partir a partir desse território para descobrir o mundo, em contemplação. Portanto, o diálogo é esse ponto de partida. O Otto tem uma frase muito bonita que diz que o diálogo é para um coletivo aquilo que o mindfulness é para o indivíduo. É a capacidade de um coletivo se observar a si próprio.
E sem esta awareness, sem esta capacidade do coletivo se ver a si próprio, não há capacidade de aprender. Então, é delicioso nesta pedagogia da cooperação essa dimensão de nós criarmos práticas e maneiras de mudar o fazer para nós podermos ver-nos a fazer e a refletirmos à medida que fazemos. Disto não ser atos separados, disto ser atos que estão embebidos no próprio processo e de, ao estarmos em círculo, nascer qualquer coisa aqui que não estava cá, que é essa inteligência coletiva. É magia, é pura magia nós escolhermos um tema, pôr no meio do círculo, trazermos as perspectivas de cada um e no final cada um de nós ter a sua verdade clara dentro de si sobre aquele tema. É pura magia. Nenhum de nós sabe descrever como é que aquilo acontece. E todos nós vivemos isso. Eu não conheço o diálogo. Não. Todos nós temos a memória de estar sentados a ouvir a avó, o pai, um amigo a contar uma história e nós perdidos naquela história. Portanto, todos nós sabemos o que é diálogo, só precisamos recordá-lo. Não é? Só precisamos. Então, para mim é essa a magia, é isso que me encanta, é aquilo que me leva para dentro do meu coração. Eu hoje estou a praticar todas estas coisas num conjunto de práticas que se chamam Possibility Management, gestão de possibilidades, onde o diálogo, onde o círculo é o ponto de partida e onde o trabalho em equipa, uma equipa nós definimos como 3 ou mais pessoas, portanto todo o trabalho é feito em equipa, nós dizemos que se não for em equipa não é Possibility Management. E onde trazemos estas distinções e para nós uma nova cultura é uma cultura que está assente no círculo e onde não há líderes, ou dito de outra maneira, cada um de nós sentado naquela cadeira, é o líder. Quando exerce a sua palavra, quando assume as suas responsabilidades, quando faz commitments com o grupo, quando estabelece compromissos com o grupo, ele está a assumir a sua liderança e a sua responsabilidade. E para mim é esse o mundo que eu vejo, um mundo que não parte do que nós conhecemos do passado, da aprendizagem do passado, mas sim do que nós não conhecemos. Um mundo que põe a pergunta no meio, como tu fizeste aqui, Gabriel, não é? Esta conversa tem esta pergunta aqui no meio. Então vamos lá ver o que nasce por nós termos esta pergunta no meio de nossos 3. O que é que nós vamos fazer com ela? Não é? E nenhum de nós sabia para onde é que vai aqui à partida. E o que é que se vai acender dentro de nós com ela. Então levou-me para este lugar, para este território. Acendeu-me estas luzes dentro de mim. E que luzes se acenderam em ti, Carla? Olha, quando você começou a falar, né, eu fui para a minha trajetória, assim, né? Estou vendo a sua trajetória, imaginando a minha, né? Também vim desse mundo competitivo, um mundo em que o outro é uma ameaça, né? E do mundo das exatas, né? Do mundo dos números. E em um determinado momento nossa, mas isso aqui é tão difícil para mim, né? Tá tão complicado, eu não quero mais esse mundo. E aí, num determinado momento, eu estava no meu mestrado e eu queria juntar todo mundo para conversar sobre as ideias, as teorias, sobre os caminhos que a gente ia adotar nas nossas pesquisas e me chamaram e falaram assim, Carla, a pesquisa é só sua, é para você fazer sozinha. Não tem isso de conversar com um monte de gente, ter vários orientadores. Eu não, mas a gente tem coisa aqui para trocar. E aquilo me incomodou muito. E eu fiquei, mas não tem sentido, a gente está aqui, todo mundo estudando uma série de coisas interessantes, né? E aquilo me acendeu uma chave. E eu falei assim, esse não é o mundo que eu quero estar. E eu comecei a encontrar as metodologias colaborativas, e a primeira que eu fiz contato foi o Design Thinking, e eu fiquei encantada pela criatividade, pelo despertar do que tem em você e que você nem sabia, né? Pela aquela liberdade de criação, e pelo resgate do jogo, né? Pelo resgate da brincadeira para trazer o seu melhor. Eu fiquei feliz da vida, eu sei que dali eu acabei em presídio feminino, fazendo projetos, estava apaixonada, e aí eu falei, não, mas como é que eu faço isso virar realidade mesmo? Né? Tem que ter uma coisa sistematizada, tem que ser mais do que um projeto.
E foi quando eu encontrei a pedagogia da cooperação, né? E eu vivia, meu primeiro encontro com a pedagogia da cooperação foi exatamente com o Fábio Broto, né? Que é o idealizador da pedagogia. Meu primeiro encontro, foi um final de semana inteiro. E teve uma hora que eu olhei para ele assim, e de alguma forma ele perguntou o que estava se passando na minha cabeça, assim. E eu, numa atividade, num jogo, e aí eu falei assim para ele, cara, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer aqui e do que eu vou viver aqui, mas daqui eu não saio, eu quero ficar aqui. De alguma forma, esse é o meu lugar, e estou até hoje. E aí, você foi me transportando, né, Marco? Eu fico com essa fala. Primeiro, o Gabriel também, ele trouxe um olhar lindo da pedagogia, assim, da cooperação. A pedagogia, ela é uma forma de ensinar, né? Ela é um modelo pedagógico que dá um caminho para a gente usar muitos procedimentos, processos e abordagens, né? Metodologias, mas ela dá um caminho para a gente desenvolvendo, para a gente trabalhando essa musculatura cooperativa e transformando ela no nosso estado de ser, né? E eu fiquei muito assim, o Marco trouxe na fala inicial dele uma inquietação muito forte, né? Que era que maneira de tornar eficaz o tempo gasto com o outro, né? Como é que a gente torna essa cooperação eficaz, né? Você trouxe isso na sua fala da tristeza, né? Eu fico triste né? E a pedagogia ela está tentando dar esse caminho, né? E eu falo assim desse jeito, porque eu acho que a gente ainda tem muito caminho, muita estrada para evoluir em todos esses processos, né? Daqui a 5 anos nós vamos ter modelos ainda mais robustos, a própria pedagogia da cooperação com certeza vai estar mais robusta, mas então não é tão simples, a gente tem que trabalhar a musculatura. E aí tem aí uma série de musculatura de saberes colaborativos que a gente tem que ir desenvolvendo até ser o nosso estado de ser, né? E é assim que eu vejo o diálogo, a comunicação não violenta, né? Então, muitas vezes fala assim, é uma técnica. Não, gente, não é uma técnica. É um jeito de estar no mundo. Enquanto ela for uma técnica, ela não é efetiva, ela não dura. Né? O efeito dela é muito pequenininho, é o seu jeito de estar no mundo. E aí, né, te ouvindo falar sobre o diálogo, né, eu achei muito interessante porque, de fato, todas as tecnologias intrinsecamente ligadas à comunicação, né, CNV, o diálogo, elas falam de algo que é transversal a todos esses processos. A gente, o tempo inteiro, tem que minimamente, né, dentro desses processos, estar se comunicando desse jeito aberto, com essa capacidade de vulnerabilização, com a capacidade de compartilhar o que não sabemos, né, e não o que sabemos. Aí trouxe para a gente uma habilidade que é muito importante, que é o saber compartilhar de fato, né? O compartilhar de forma aberta, de forma objetiva, aquilo que eu não sei. Porque aquilo que eu sei, eu vou te entregar de uma forma ou de outra. Né? Mas o que a gente não sabe, a gente quer descobrir junto. Né? Aí está o poder da nossa inteligência coletiva criando. Né? E eu concordo muito com isso. E esse contato, esse diálogo verdadeiro, né? Essa escuta profunda, essa escuta atenta, né? Ou essa fala com intenção, ela está muito presente na primeira etapa, na primeira prática da pedagogia da cooperação, que é o saber conectar. Então, nos conectar pela nossa entrega ali na nossa relação com outra pessoa, com aquele grupo. E não do que eu sou, do que eu não sou, o que eu já fiz, né? Os meus títulos, não, é isso. Gabriel, como você chegou aqui hoje? Marco, como você sente? O que você está vivo? Né? Isso gera uma conexão de fato, né? Isso gera um diálogo aberto. Né? Isso está no centro do círculo. Né? Isso traz a gente para uma roda onde todos nós nos vemos, todos nós nos ouvimos, né? No mesmo tempo, né? Na mesma vibração. Então, eu fiquei muito com essa fala, assim, sabe? Eu fiquei muito nessa vibração, assim, de equidade, assim, né?
estarmos entregues àquela relação com o outro, né? E acho que a cooperação, ela precisa disso para acontecer, né? Isso é um alicerce muito forte, né? Nós estamos, de fato, ali com as nossas fraquezas, nossas forças, nossas belezas, nossas feiuras, mas nós, do jeito que nós somos. E com isso, acho que eu já até me perdi aqui. Gabriel? Eu senti fortemente o diálogo do Marco. O Marco, o homem que teve um percurso super interessante. Enfim, eu recomendo vivamente quem nos ouve que vá perscrutar o e-mail, o site do Marco de Abreu, porque acho que é um mundo. E esse mundo eu tive a gratidão de poder conhecer, em parte, no âmbito da economia da dádiva e no âmbito do diálogo. E quando vi o diálogo a acontecer, eu tive essa oportunidade que o Marco me convidou para estar num diálogo, e eu disse, mas porquê que isto não está presente em todo lado? Porquê que isto não é uma prática diária? Porquê que nós não funcionamos assim? E eu pergunto, como é que seriam as organizações, como é que seriam as comunidades se, de facto, nós cultivássemos o diálogo? E se cultivássemos o diálogo com um conjunto de princípios e de regras que são fundamentais para que ele aconteça, que, na altura, o Marco falava de uma forma abundante sobre os procedimentos do diálogo e sobre a prática do diálogo, e eu, ao mesmo tempo que eu estava absolutamente maravilhado, e o Marco sabe que isto é mais do que verdade, porque, de facto, sinto que o diálogo é algo que precisa de ser acolhido por todos nós na prática diária, nas famílias, nas organizações, nas comunidades, e eu perguntava-me porquê que isto não acontece mais vezes, porquê que nós não trazemos a cultura do diálogo para o momento, enfim, para o cotidiano. E esse foi, por um lado, esse sentimento da fala do Marco, que me trouxe essa angústia, por um lado, e essa dificuldade em entender porque que isto não está vivo, ou porque que eu não sinto que está vivo o diálogo nas comunidades e nas organizações. E, por outro lado, a questão, claramente, de nós podemos trazer algumas das práticas que vêm no livro da Pedagogia da Cooperação e muitas outras que estão, neste momento, a existir, e porque que nós não acolhemos essas práticas de uma forma integrativa? Porque que nós não conseguimos juntar uma pool de gente, e tal como o Marco fez, aliás, de resto, no João Sem Medo, que acho que, para mim, foi uma das organizações que juntou milhares de pessoas e que ainda hoje está viva, porque as pessoas, quando se revêem, eu fui do João Sem Medo, foste do João Sem Medo, eu também fui do João Sem Medo. E, portanto, o João Sem Medo é algo que uniu um conjunto de pessoas. E, de facto, essa entrega que o Marco trouxe a desafio no João Sem Medo e, enfim, muitas outras coisas, e continua a trazer, é algo que me faz pensar e que, se calhar, esteve por base da vinda tão, eu vou lhe dizer, urgente do livro da Pedagogia da Cooperação, talvez por essa minha sensibilidade a algumas coisas que o próprio Marco trouxe. E, portanto, é óbvio que eu acho que o livro Pedagogia da Cooperação deve, ou pelo menos é essa a ambição, ou que eu sinto que, de facto, o livro deve trazer, é uma junção das pessoas, uma comunidade verdadeiramente cooperativa entre um conjunto de elementos que às vezes pensa que não está, que está sozinho e que se calhar tem um conjunto de pessoas ao redor que poderiam colaborar ativamente. E é precisamente este shift, esta mudança que nós precisamos de trazer, que é esta mudança da escassez para a abundância. E acho que aqui, se nós juntarmos a prática do diálogo, a cooperação, conseguimos talvez
trazer este shift, esta mudança, e realmente nós começarmos a olhar para as práticas e para o mundo e para aquilo que trazemos com duas componentes. Uma delas, claramente, a vida, não é? O tomateiro que dá tudo por tudo para que o tomate nasça e que deixa as sementes cair por terra e perdure a vida. E a outra, que de facto nós consigamos perceber que nós não vivemos sem cooperação. E o nosso próprio organismo é essa metáfora. E eu não me canso de o dizer, porque é importante que nós consigamos perceber que a natureza, e nós fazemos parte dela, está permanentemente a informar-nos de como é que nós devemos operar. E, portanto, é esta simplicidade complexa e vulnerável que eu gostaria de trazer e que a cooperação, do meu ponto de vista, é absolutamente basilar para uma nova sociedade. E gostava de vos ouvir numa roda, enfim, Marco e Carla, e vou deixar isso livre para que aquele que sente que de facto tem algo para dizer, que traga, e que se conecte um pouco com esta cooperação que, do meu ponto de vista, é basilar e essencial para o futuro. Grato, Gabriel. A tua partilha levou-me para um lugar de fazer uma proposta, pôr uma proposta em cima da mesa, que é usar o livro e fazer pelo menos um study group, para ver um grupo de estudo com o livro, em círculo. Portanto, aplicar desde logo no ato de refletir e de aprender sobre este livro a própria cooperação como ponto de partida. E penso que a UBI e tu, Gabriel, podem dar esse pontapé de saída e fazer esse primeiro grupo e mostrar como é que isto se pode estender por Portugal um pouco e ir a reboque da edição do livro. Então, a tua partilha levou-me para aqui, faço essa partilha. E, Carla, tu levaste-me para um território também muito interessante. O David Isaacs, um teórico e um praticante de diálogo, tem uma frase muito bonita sobre o diálogo, não é? Ele diz que nós, na sociedade contemporânea, estamos habituados a viver à velocidade da luz, não é? Portanto, a internet, a eletricidade nos fios, é a velocidade da luz, não é? Então o diálogo traz-nos para a velocidade do som. A gente, de repente, vai sintonizar com o ouvido, já não é a luz, já não é o que vemos, já é o som que temos que lidar. E é através do som que depois nós chegamos à velocidade do coração e à frequência do coração, não é? Esse progressivo entrar neste sintonizar-se com que de facto a conversação em círculo nos remete, criando esta mecânica contemplativa de nós nos vermos a nós próprios a conversar, não é? E a tua pergunta, Gabriel, leva-me para aquele território. Também o próprio Isaac tem uma frase bonita que diz que se tu encontrares um método na estrada, mata-o. No sentido de dizer, o diálogo, sim, tem esses métodos, tem essas coisas todas, tem essas práticas, mas quando nós estamos na realidade, quando nós estamos uns com os outros, não é de métodos que se trata, é de coração com coração, é a paixão, é o querer fazer, é o estar sintonizado em torno de princípios e valores e nós podermos agir. E eu estou a observar isso dentro do Innovations. O Innovations é este movimento nacional de projetos e de pessoas que estão a olhar para o futuro. E ele tem esta designação política de inovações para o futuro. Portanto, nós estamos agora no presente a dizer que aqueles projetos têm qualquer inovação que vai fazer sentido para o futuro. E isto é um statement político, é uma afirmação política, não é? Porque eu já estou a dizer o que é que eu acho que é uma coisa para o futuro. E dentro disso, desta mancha de projetos, nós estamos a ver um pouco por todo o Portugal, dentro da universidade, fora da universidade, nas autarquias, nas empresas, há um pouco de tudo. Há algumas características interessantes, e as características são que os projetos são formados por equipas maioritariamente, os projetos usam práticas de diálogo, são muito ligados à terra e às mecânicas de regeneração, têm assento o desenvolvimento humano. Não quer dizer que eles todos tenham estas coisas, mas cada um deles tem apontadores para estas coisas. E uma parte do trabalho, uma das razões para nós nos juntarmos,
tem a ver com nós podermos partilhar as experiências e as histórias uns dos outros. Como é que é para mim sentar-me e usar o diálogo como parte estruturante do meu projeto? Não é ao final da tarde, quando a gente fez a vida, que a gente se junta à volta da fogueira para. Não, é na própria vida, no próprio dia-a-dia. Eu hoje já fiz 4 check-ins. Porque participei em 4 reuniões diferentes e em cada uma delas eu mostrei-me, cheguei como é que cheguei e os outros também. Não é? Isto de ser a prática do dia, nós nos mostrarmos e estarmos permanentemente a refletir sobre quem somos. Então, esta ideia da cooperação é de facto, como tu dizias, Carla, e estimulaste-me aí, é ela deixar de ser o método para passar a ser o ser, é para passar a estar na ação, naquela ação que já é interiorizada, é uma maneira de ser, é a minha maneira de me relacionar com o mundo. Como tu também dizias, Gabriel, é assim que é a vida, não é? Como é que eu me posso conceber como separado de... Eu não posso... 3 minutos sem ar e acabou. Qual separação? Portanto, não há separação possível, não é? Então é esta dimensão de facto que eu penso que está aqui e que para mim o diálogo convoca. Este diálogo enquanto maneira de vida, enquanto basilar das práticas, das metodologias, da forma de estar em cooperação, não é? E que os antigos de certa maneira já tinham e que nós precisamos de resgatar. Tu fazias uma pergunta muito interessante. E esta ideia dos antigos também é interessante. Eles conversavam em círculo e tomavam as suas decisões em círculo. Não é? O que é que muda? Eu quero voltar às tribos? Não, eu não quero voltar às tribos. O que é que muda entre essa cultura que é tribal e esta cultura que é moderna e que nós estamos a querer levar para o outro lado? É que a cultura tribal, o teu centro de autoridade era a cultura da tribo. Tu eras iniciado na cultura da tribo. E nós hoje estamos a falar de uma modernidade onde o teu centro de poder és tu próprio. Não está numa autoridade externa. E esse é que é o grande dilema dos tempos presentes. Porque para tu viveres na cultura moderna, tu tens que dar o teu centro a alguém, tu tens que dar a tua autoridade a alguém, tu tens que te submeter a uma hierarquia de poder qualquer. E no círculo, nós não estamos a submeter a nossa hierarquia de poder. Nós estamos a reclamar o nosso poder. E é por isso que a cultura contemporânea tem muito medo do círculo. Porque ela é uma ferramenta ativista. Ela é uma ferramenta que te faz reclamar o teu poder e a tua autoridade. Eu sou líder da minha vontade. Eu tomo a iniciativa por aquilo que verdadeiramente me importa. E não me submeto. E na cultura moderna não interessa pessoas que sabem pensar pela sua cabeça e que a tomam nas suas mãos a sua ação. Então, nós vivemos neste dilema de estar numa cultura que consegue criar o seu próprio fim, mas que também dentro dela, como esse tomate que tu ilustravas, as sementes para se regenerar e para criar qualquer coisa de novo. E parece que uma das portas é, de facto, esta capacidade de nós virmos juntos, estarmos juntos e fazermos qualquer coisa que nos transcenda a nós todos, não é? E para mim é isso que eu estou a ver na minha vida, é isso que eu tenho estado a fazer nos últimos anos, e não é nos projetos empresariais, é na empresa como a Homeostase, é no João Sem Medo, e é em cada projeto onde eu participo, é trazer isto para os meus filhos e pôr os meus filhos a olharem para estas dimensões. Portanto, é circular na minha vida, é fazer disto a minha vida, os meus dilemas. Os dilemas que eu vivo são os dilemas de não conseguir cooperar, de entrar em conflito com este, de estar nos meus lodramas, ser a vítima das circunstâncias da vida. É como todos nós, mas simplesmente a minha ação vai no sentido de eu querer ver qualquer coisa em conjunto com o outro e não a partir só de mim. Então, para mim este é o driver, digamos, a força motriz daquilo que me leva para este âmbito de uma nova cultura. É esta sociedade que não tem líder, que dito de outra forma, é uma sociedade em que cada um de nós é líder e assume a responsabilidade pelos seus atos e pelas suas ações. Nós dizemos em Possibility Management que não há we in responsibility, não há um nós na responsabilidade. Há um I in responsibility, há um eu na responsabilidade. A responsabilidade começa por eu assumir os meus compromissos perante uma equipa, perante um coletivo. Eu vou fazer isto
eu contigo vou fazer, eu tomo a iniciativa, é preciso fazer esse trabalho, eu vou tomar a iniciativa de fazer esse trabalho, eu assumo a responsabilidade dele. E isso precisa de pedagogia, isso precisa de uma socialização especial, porque nós fomos, a cultura contemporânea mudou-nos o chip, não é? Fez esse, retirou-nos, não é? Por isso é que eu digo brincando, eu fui deformado em engenharia. Portanto, a minha humanidade quase que foi-me retirada para eu poder ser engenheiro. E não, nós precisamos resgatar a nossa humanidade e pô-la no centro do circo, no centro das nossas culturas. Não é? Para mim, essa é a próxima cultura. Então, Carla, como é que te chega esta... Como é que te chega esta partilha? Como é que te chega esta frequência do coração e do som, não é? Eu vou começar pelo final aqui, que você trouxe uma perspectiva muito interessante quando você falou do circo, e você falou assim, eu não me submeto, eu estou exigindo ali o meu lugar, e inclusive a minha responsabilidade, né? Porque às vezes quando a gente fala de cooperação, alguém fala assim, não, então o meu eu vai ser apagado, o meu eu não vai existir em prol do grupo. Não, não é nada disso, né, Marco? O seu eu está lá, ele está forte, só que ele se reconhece nos outros e com os outros, né? E ele se potencializa nos outros. Então, e aí você trouxe isso de um outro lugar, assim, muito interessante, né? E isso ficou para mim, assim, né? Essa sintonização com o som, com o coração, assim, foi sensacional. Que isso, né? Você vai baixando o seu ritmo, né? E aí isso me remeteu assim para quando eu fui baixando o meu ritmo, né? E eu dizia muito para as pessoas assim, eu preciso baixar meu ritmo. Então, até que eu aprenda a fazer isso naturalmente, eu vou fazer isso me impondo. Porque enquanto eu estou no ritmo acelerado da sociedade, né, esse ritmo de muitas coisas, eu sou um ser fazedor. Eu faço, 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 faço. E está na hora de eu ser de eu ser um ser, de eu ser e sentir. Né? E eu acho que essa é uma mudança necessária. Né? A gente precisa ser e sentir, precisa chegar no coração. E aí não tem como, enquanto você é um ser fazedor, você não tem disponibilidade para o diálogo. O diálogo depende de disponibilidade, você tem que estar disponível para a relação consigo e relação com as outras pessoas, né? Então, é exatamente isso, essa analogia sua foi maravilhosa, né? Baixar o ritmo, entrar né? Numa onde você pode observar, onde você pode sentir, você pode viver, você se dá o direito de estar disponível, né? E aí ficou muito nesse lugar, assim, eu falei, nossa, né? Eu linkei uma coisa com a outra. Agora, para fechar, eu queria responder ao Gabriel. Gabriel, o que seria dessa sociedade, das organizações, se nós praticássemos o diálogo? Eu acho que nós veríamos o melhor de todas as pessoas. Se nós conseguíssemos praticar o melhor. O diálogo seria isso. Sim, claramente. Claramente. E, para além disso, eu acho que o Marco trouxe uma perspectiva que, para mim, me é muito cara, que é a questão da ética e dos valores desta relação que é fundamental para que exista cooperação. Ou seja, eu reconheço que, de facto, a minha ação tem que estar em consonância, a minha ação prática tem que estar em consonância com aquilo que são o quadro dos meus valores, mas também com a ética, a minha relação com o outro, a relação comigo próprio, de que forma é que eu me vejo, virar a câmara para mim próprio e ter uma noção daquilo que eu estou a fazer, e eu não preciso de nenhuma autoridade para dizer o que é que eu devo fazer, porque eu próprio tenho essa autoridade em mim e eu sou responsável pelos meus atos. E, de facto, conectei também muito contigo, Carla, quando tu dizes e falas no baixar o ritmo. Ou seja, nós vivemos numa sociedade com um ritmo absolutamente alucinante e que nos leva e nos tira, por vezes, daquilo que é a serenidade, e estamos sempre a procurar encontrar o equilíbrio. Sempre a procurar voltar àquilo que é o nosso sentir. Mas também
o desequilíbrio que essa sociedade e que que este mundo rápido nos traz também é fundamental para que nós possamos evoluir e crescer, porque a questão, de facto, o planeta Terra não vive em equilíbrio. Portanto, a atmosfera não é equilibrada e é provavelmente esta atmosfera desequilibrada que permite a vida. E eu trago frequentemente a palavra vida, porque, e está neste momento cada vez mais presente em mim, porque para mim, se eu trouxer e tiver presente a palavra vida em permanência, eu consigo rapidamente identificar o que é que eu estou a fazer bem e mal. E o que é que eu quero realmente trazer e o que é que eu não quero trazer. E, portanto, para mim, hoje eu consigo trazer a palavra vida, e ela hoje tem um significado para mim absolutamente inacreditável, mas mexe claramente os meus valores e da minha época. E, portanto, eu tenho que ter um comportamento que é consonante com aquilo que são princípios que para mim são basilares. E, portanto, sem alguns princípios, muito provavelmente a cooperação não terá enfim, o eco, a vantagem que poderia ter. Mas eu gostava só de trazer aqui mais um apontamento que o Marco falou e que a Carla também, de algum modo, abordou, que é o facto de, no livro da Pedagogia da Cooperação, um dos pontos é que realmente é o espaço do não sei, é o espaço do não saber, é o espaço dessa vulnerabilidade que nós precisamos de trazer e que ela esteja viva e visível. E o espaço do não saber, o espaço de, ok, eu tenho um conjunto de técnicas, o livro traz isso, eu tenho um conjunto de técnicas fantásticas, extraordinárias, que me pode levar a ter um êxito. Mas realmente, se de facto o grupo, as circunstâncias, o momento, enfim, o que for, não permitir que algumas das técnicas ou alguns dos procedimentos, enfim, o que for, não possa ter lugar, nós devemos navegar o espaço do não saber. E essa navegação no espaço do não saber pode, com certeza, se calhar, levar-nos a um porto, a um espaço que, muito provavelmente, não estava visível e que, de repente, aparece e nós dizemos realmente, sozinhos não conseguimos chegar, em conjunto nós conseguimos chegar a algum lado. E é esse espaço que, do meu ponto de vista, o livro da Pedagogia da Cooperação traz, com muita liberdade, e esse é um ponto muito importante, porque traz realmente procedimentos, práticas, processos, mas, de facto, uma das falas do próprio livro é há o espaço do não saber e, portanto, nós temos que, ok, temos a consciência dos processos, sabemos como trabalhar neles, mas não sabemos, de facto, onde eles nos levam. E, portanto, é aí que nós vamos descobrir, se calhar, o mundo e o espaço da vida, claro. Eu diria que nós podíamos, se concordarem, mas gostava de vos ouvir em jeito final. Acho que podemos concordar em trabalhar para o fecho, e o timekeeper, que neste caso sou eu, ou seja, o guardião do tempo, quer trazer este espaço da liberdade, mas também de podermos encerrar e terminar. E se calhar fazia aqui uma passagem já agora pela Carla, em que faria-me uma saída, ou seja, um termo, e depois no final, mesmo no final, depois de termos esta conversa, se calhar fazíamos um check-out em que trazíamos uma palavra de fecho só. Ou seja, primeiro agora uma ronda de encerramento, últimas alocuções, e depois no final, verdadeiramente, o encerramento com um check-out. Se concordarem, claro. Ok. Está ótimo, Gabriel. Gabriel, acho que você trouxe a essência do servir agora, né? Então, a pedagogia da cooperação, ela está a serviço do grupo, ela está a serviço de quem está usando. Então, muito mais do que se planeja fazer, você deve se planejar a não fazer o que você planejou. Você tem que se planejar a servir ao propósito daquele grupo, daquele momento, daquela comunidade. Então, a gente diz que a gente precisa desapegar, né? Desapego é um dos nossos valores, das nossas pequenas virtudes, né? Desapegar do que a gente planejou, desapegar do que a gente deseja e nem saber que deseja,
e identificar o que está vivo. O que aquele grupo precisa, para onde ele quer ir, para onde ele está indo. Aquele é o melhor caminho. E aí a gente vai. Então, essa flexibilidade, ela realmente está ali no centro do convite, né, de quem aplica a pedagogia, né? E isso foi um grande aprendizado para mim, né? Então, eu estou falando ele assim, de um lugar de uma pessoa que aprendeu a planejar tudo, né? E aí eu aprendi a planejar, não planejar. Então, planejar assim, olha, desapega e vive, entende. E que delícia que é, né? Quando eu percebo que aquele rumo que eu decidi para mim, né? E aí aplicando em mim, não tá legal e eu vou fazer um desvio de rota, eu vou mudar aquilo. Ou quando eu estou ali com um grupo, com uma comunidade, a gente está fazendo alguma coisa e peraí, o que está pulsando aqui? É outra coisa? Então, vamos seguir esse pulso. E aí, a pedagogia traz essa maleabilidade, né? Como é que você ajusta? Como é que você, para sempre honrar o que está vivo, sempre honrar o que aquele grupo, aquela comunidade, aquela equipe de trabalho, enfim, né? Ali é onde você está desenvolvendo as habilidades cooperativas que precisa, né? Seja na escola, seja no ambiente empresarial, seja numa comunidade ribeirinha na Amazônia, que de repente eu tinha todo um plano ali e não deu para executar aquele plano. E a gente refez o rumo e foi lindo, né? Porque sempre é lindo quando a gente ouve a pulsação, né? Quando a gente ouve o coração, Marco, é lindo. É o inimaginável chegando, né? Aquela coisa, uau! Como hoje, né? Estamos aqui falando sem roteiro, conversando sem roteiro, de fato. E para você, Marco, como chega esse nosso fechamento? Grato, Carla. O que está vivo em mim é essa implicação. E sinto-me grato e contente e comovido por nós termos criado aqui a cooperação, por nós termos criado aqui o diálogo, por nós termos vivido o que é falar a partir do desconhecido, por nós termos mostrado o que é a escuta, por nós termos mostrado o que é a fala, né? Por todas essas práticas que estão no livro, que as pessoas podem ver e podem perceber, por todos estes princípios, estarem aqui, terem sido demonstrados aqui neste tempo que estamos aqui juntos. Isso implica-me, convoca-me, não me põe naquele lugar de que eu sei como é que é, né? Põe-me no lugar que eu estou a fazer e que ao fazer vou umas vezes acertar e outras vezes não vou acertar e vou ter feedback e vou ter coaching e vou ter a oportunidade de melhorar e de seguir. Então o meu fechamento vai para esse lugar, para a implicação que eu me trouxe para cá, a forma como eu me mostrei e a forma como eu senti, como cada um de vocês se mostrou e trouxe para o espaço, como nós nos implicamos naquilo que é o conteúdo da conversa, como a forma seguiu o conteúdo. E isso é, de facto, aquilo que quero sublinhar neste fecho, e celebrá-lo em cada um de vós. E tenho uma proposta para vos fazer, é que a última ronda não seja uma palavra, seja curta, mas seja cada um de nós a apreciar o ser do outro. Nós temos esta capacidade de apreciar, e normalmente apreciamos o fazer ou o ter, não é? Então o convite é de apreciarmos, antes de irmos embora, como fecho, o ser de cada um dos outros. E eu posso começar e disponibilizo-me para começar e depois quem quiser segue como forma de check-out. Se concordarem, é esta a minha proposta para o check-out. Combinado. Gabriel, e tu, como vês o fecho? Eu para fecho, vou terminar com o princípio do livro. Propósito. As 4 pequenas virtudes. O desapego e o voo da renovação da águia. Integridade e a lição do filtro de barro. Plena presença e a fábula do aqui e agora. A abertura para partilhar e a lenda das colheres compridas.
Grato. Então, Gabriel, quero apreciar em ti a qualidade de ser que tu tens de te manteres criança. Essa abertura, esse coração puro que nos envolve, que nos abraça, que nos acolhe. Então, quero-te apreciar essa qualidade. É algo que me toca, que me sensibiliza no teu ser. E Carla, aprecio em ti a força, a determinação com que tu vês a vida. Quando olho para ti, há uma energia à tua volta, há uma energia vibrante de vida. Não é? Olho e vejo tenho a sensação que tu és a floresta amazónica, usando a metáfora do país de onde tu estás. Não é? Há muita vida em ti, tu transmites vida, irradias vida. E para mim, sinto-me contente por ter partilhado este espaço contigo e quero celebrar essa qualidade de vida e energia que vejo em ti. Gratidão, Marco. Bom, Gabriel, eu aprecio a sua fala muito verdadeira, assim. Tem duas coisas, assim, duas características suas que me chamam sempre muita atenção. A sua entrega, você sempre entregue o que você se propôs a fazer e vem com uma garra, assim, e com honestidade, assim, com uma fala tão verdadeira, tão direta. Isso é maravilhoso de ter em você. Eu queria apreciar isso. E Marco, eu passei esse encontro inteiro fluindo na sua paz. Eu queria te dizer assim, que é incrível como você traz essa concentração, essa presença, uma presença intensa, uma presença completa, e ao mesmo tempo assim, com tanta paz, e é tão gostoso estar num diálogo, né? É tão importante estar num diálogo, né? Dessa forma. Isso sempre trouxe um significado aqui para essa roda, assim, um papo, né? Uma fluidez para essa roda, assim, para mim incrível, né? Para mim. E ao mesmo tempo, assim, né? Uma atenção plena mesmo, que é uma das virtudes que o Gabriel tem, né? Trouxe, né? De conectar, assim, você foi conectando, então gratidão, assim, gratidão por toda essa conexão que você trouxe, assim, para esse nosso diálogo, para todas as falas, a partir, assim, dessa sua percepção, assim, precisa, né? Precisa e cheia de conhecimento partilhado. Então, gratidão por toda a partilha, gratidão pela sua paz também. Então, Carla, eu noto em ti o irradiar de uma alegria, de uma serenidade que se conecta com a profundidade do que trazes e, sobretudo, um conhecimento latente. Eu vejo, em termos metafóricos, eu diria que parece parece algo que está por dentro e que não se vê por fora tanto. Não é? Mas depois, quando se começa a mergulhar, vê-se que, de facto, tu tens uma riqueza incrível, de uma forma bastante humilde e muito tranquila. E acho muito forte e importante a tua presença, porque ela, de facto, traz uma cor e uma vida a um espaço como este. E estou grato por isso. Marco, eu vejo-te com duas visões. Uma da criança curiosa, insaciável, interminável, que quando descobre um objeto fica radiante porque aquele objeto é fantástico e que de repente surge e te faz explorar outros terrenos, e ao mesmo tempo vejo-te com um lugar de ancião
com um conhecimento, uma profundidade, uma forma de estar que irradia essa profundidade, essa riqueza interior. E, no fundo, esta conexão entre aquele que é a criança absolutamente curiosa, insaciável, conecta-se do meu ponto de vista, com o ancião profundo e cheio de sabedoria e tranquilo. E trazes muitas vezes o espaço do não saber para o terreno de jogo, e isso é bastante gratificante. É de uma humildade inacreditável, muitas vezes, aquilo que tu trazes, e que a mim me apaixona e que me faz vibrar quando te vejo, enfim, a fazer ou a facilitar algum processo, muitos dos quais, ou felizmente, alguns dos quais eu estive presente. E muito obrigado aos dois, muito obrigado, Carla, por ter estado presente, e sobretudo és uma das co-organizadoras do livro, e muito obrigado, Marco, por ter estado presente. Foram momentos incríveis e do meu ponto de vista, acho que muita gente vai, com certeza, rejubilar por todas estas partilhas e estas práticas e, enfim, tudo aquilo que nós trouxemos e esta qualidade ao círculo. Muito obrigado a ambos. Até breve. Obrigado. Até breve.